Ficou muito escuro aqui. Olá, boa noite, pessoal do Facebook, do YouTube. Vou clarear um pouquinho aqui. Tudo bom? Olá, tudo bom? Olá, pessoal do Facebook, boa tarde. Aqui é a Rosa Martins. Pessoal também que está aqui no YouTube. Eu quero trazer mais uma palavra para a nossa meditação neste domingo, né? À tarde. E eu queria começar contando uma experiência que eu tive na África, em Moçambique. Quando eu fui para Moçambique numa viagem missionária como voluntária, no primeiro momento assim, eu levei um choque muito grande quando eu cheguei em Beira, né? Eu moro em Brasília há muito tempo e por aqui a gente quase não vê falar em malária, né? Não se vê falar em malária aqui, vê no norte, né? E Moçambique é um país que tem muita malária, muita malária. Muita gente, muitos têm AIDS, outro malária, né? E aí eu já fiquei meio que assustada com essa onda. E para me assustar mais um pouquinho, eu soube de chegada assim, no primeiro dia que eu cheguei, eu já fui convidada para ir num velório de um missionário brasileiro. Ele tinha ido do Brasil para lá, uma pessoa muito querida por muitos, pelos muçulmanos, até os indianos, né? Que tem muito indiano em Moçambique. E o que aconteceu é que eu fui nesse velório. E quando eu cheguei nesse velório, a notícia que eu tinha era que esse missionário acreditava que nunca iria pegar malária. Agora entenda, o contexto que ele morava, era um foco de malária. Era um foco de malária. Então eu acredito que quem vai para um lugar desse já vai meio que preparado, está sujeito a pegar malária. E eu conheci muitos missionárias da Jocum, e uma delas já tinha tido 32 malárias, né? E várias outras também, 10, 15 vezes de malária. Mas esse missionário, ele insistia que ele não tinha malária, porque segundo ele disse que Deus tinha dito para ele que ele não ia ter malária. E aí, como é que fica? Aconteceu que ele contraiu a malária, estava ficando mal a cada dia, se desfinhando e insistindo o tempo todo que não era malária e que Deus tinha falado que ele não ia pegar malária. E com muita insistência dos missionários, dos amigos, em última instância assim, ele decidiu ceder e fazer o exame da malária. Só que, até onde eu sei, porque eu estava lá também naquele velório, quando foi feito o exame da malária, ele, que tinha que tomar o remédio, não deu mais tempo para o remédio fazer efeito de tão debilitado que ele já se encontrava, né? Então, é complicado isso. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por causa desse momento que nós estamos vivendo. Desculpa, aqui no Facebook eu vou deitar a câmera. Nós estamos vivendo aqui
um momento muito crítico, né? Um momento muito crítico aqui no Brasil com relação ao coronavírus. E aí eu quero chamar a atenção da igreja, dos irmãos que acreditam que Deus já falou com você e que você não vai contrair o coronavírus. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Deus falou mesmo ou foi fruto da sua imaginação? Então, o que acontece? O nosso coração, ele é muito enganoso. Então, se você não tem uma certeza daquilo que Deus te falou, então se cuide, tá? E ligado a esse testemunho que eu acabei de dar, eu quero trazer aqui na palavra de Deus uma mensagem da tentação de Jesus. E o que acontece aqui nessa palavra? Em Mateus capítulo 4, né? Nós vamos falar, eu até intitulei essa mensagem de hoje como os 3 si, que pode arruinar a vida de um cristão, né? Que pode abalar a vida de um cristão. Se nós estamos falando de possibilidade de condição. Então, o que eu quero falar nessa noite é acerca da tentação de Jesus no deserto. Nós estamos de quarentena. Noé, no dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites, lembram? E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites também para ser tentado. Então, esse número 40, ele tem a ver com provação. Provação. E se nós estamos numa quarentena, isso também pode ser visto como uma provação? Provação para aprovação? Eu vou deixar essa pergunta para você responder. Então, vamos aqui. Mateus, capítulo 4, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E quem que chega nessa hora? Aqui vai aparecer o nosso primeiro si, o primeiro desafio do si na vida de um cristão. Ele teve fome. Quando ele teve fome, o inimigo entrou ali e se apresentou e diz assim: olha, se, ao primeiro se, tu és o Filho de Deus. Vamos só ficar aqui esse pouquinho. Por que o diabo chega para Jesus e diz: se tu és? Porque o diabo não sabia realmente quem era Jesus naqueles dias, né? Então, o que acontece? Jesus era tão parecido com o discípulo, vivia uma vida tão simples, agia como um homem e também como Deus, e isso causava confusão, dúvida. Então, o diabo chega para ele e diz assim: se tu és o Filho de Deus. E o que eu quero chamar a atenção aqui é da identidade de Jesus, como ele tinha certeza, como ele tinha convicção da sua própria identidade, de quem ele era filho. E a questão nossa hoje, há uma crise muito grande acerca da nossa identidade. Há uma crise muito grande acerca da nossa identidade. Porque às vezes você fica perguntando: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que eu estou fazendo aqui? Então, deixa eu te dizer uma coisa. De onde eu vim? Você veio de Deus, né? Outro dia até comentei isso aqui, dizendo que Deus, quando pensou em você, ele escreveu primeiro a tua história, né? Deus começa pelo fim. Guarde isso. Deus começa pelo fim.
Então, quando Deus pensou em você, Ele primeiro escreveu a sua história. Ele primeiro criou a sua identidade. Você nasceu nele. Então, a tua origem é em Deus. Se você tirar a sua origem de Deus, você vai ficar perdido. Porque sai dos projetos que Deus sonhou para você. Então, a nossa identidade, você tem que saber que quem é seu pai é Deus, né? Que é o único Deus que se revela como pai, é o Deus Jeová da Bíblia. É saber que a sua origem é nele e que ele te adotou como filho. Então, quem é você? Eu sou o filho de Deus. Eu não tenho dúvidas de que eu sou o filho de Deus, ok? Então, você é originado em Deus, Deus tem a sua história, você é filho de Deus, e Ele te deu um novo nome, que vai ser escrito e tomado lá no céu. Então, você tem que ter a sua identidade definida. Quem sou eu? E o diabo, ele chega para Jesus justamente fazendo essa proposta. Ele diz, olha, Jesus, se tu és filho de Deus e tu estás com fome, manda que essas pedras se transformem em pão, né? Mande que essas pedras se transformem em pão. E aí Jesus vem e cita uma referência que está lá para Deuteronômio, né? Em que ele vai falar em Deuteronômio 8:3, que, deixa eu até ver aqui para ler para você, 8:3, eis que os deixou passar fome, e depois ele deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Então, você vê uma passagem em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Jesus está lá em Mateus, num momento de tentação, citando o que Moisés escreveu. Então, e quando foi esse momento? O povo reclamando com Moisés, gritando com Moisés, você nos trouxe para o deserto para passar fome, né? E aí Deus manda o maná. E Deus diz, olha, eu mandei o maná, um alimento que vocês não conheciam, especial, nem os antepassados de vocês, mas vocês têm que entender que nem só de pão vive o homem. E o diabo, Deus, Jesus, na tentação, usa esse texto, né? E cita para o diabo. Olha aqui, está escrito. Está escrito. Jesus sabia, né? Então, nós temos que saber a palavra para dar respostas. Então, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Então, se alguém chegar, se você tem crise de identidade, comece a buscar a sua origem em Deus. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você tem que saber quem é você, o que você faz e de quem você é filho. Então, o que acontece? No segundo momento, nós vamos ver o diabo também chegando de novo com a sua condicional, que diz assim, e ele, porém, respondeu, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre os pináculos do templo. E disse-lhe, se tu és, olha, de novo, aquilo ali não foi suficiente, né? Para ele entender que Jesus não tinha dúvida, porque Jesus não foi responder a pergunta dele. E aí eu quero falar sobre isso mais um pouco,
aqui quando todos os crentes, os evangélicos, querem dar resposta para tudo na vida. E você não pode dar resposta daquilo que a Bíblia não dá, que a Bíblia não diz. Ok? Então, disse ele, se tu és o Filho de Deus, pela segunda vez, ele questiona Jesus. Ele diz, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha só, no primeiro momento, Jesus é quem diz, está escrito na Bíblia, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí, no segundo momento, quando ele chega e diz, olha, te lança daqui ao mar, porque já que a Bíblia diz, né, que aos teus anjos darás a ordem a teu respeito, olha só, ele já cita, antes de Jesus citar o texto. Aí, aos teus anjos, né, porque eles tomam nas tuas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Aí Jesus diz o quê? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui eu quero chamar a atenção de todos, que nós estamos vivendo um momento de desafio, né? Nós sabemos muito bem da relação de Deus com o Egito e com o povo de Israel na fuga. Quantas pragas foi para o Egito? Isso demonstrou o poder de que Deus pode nos proteger? Sim. Mas ele fala aqui, não tentarás o Senhor teu Deus, como foi em Massá. O que aconteceu em Massá? O povo também queria comer. Tentaram Deus. Deus mandou as codornizes, né? Aqui, ó. Em Massá aqui. Vamos ver onde que tá. Em Êxodo 17, de 1 a 7. De 1 a 17. Deram àquele lugar o nome de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando, o Senhor está com a gente ou não? E aí Deus mandou muitas codornizes, né? De encher assim, eu acho que deu 1 metro lá de ave o dia todo. Acho que cada família guardou quase 1.000 quilos. E ali, quando eles ainda estavam comendo com a carne no dente, Deus mandou, a terra se abriu e levou muito deles. Muitos morreram ainda com a carne na boca, porque tentaram ao Senhor. Então não tente ao Senhor, não tente provar o Senhor. Pensa que nós estamos aqui, como diz a palavra, sujeito a todas as coisas. Jesus estava sujeito, Paulo estava sujeito a todas as coisas. Então vamos nos precavermos, ter cuidado, cuidar dos nossos idosos, dos velhinhos, até na alimentação, né, para que eles possam elevar sua imunidade. Vamos orar por aqueles que já estão enfermos sobre o leito, né? Vamos cuidar das nossas crianças, vamos manter a limpeza. Cuidado, porque tem gente maliciosa na rua também, porque está contaminando outras pessoas, né? Então, não vá fazer o que aconteceu com o missionário lá na África. Ele estava com malária e dizia que não tinha malária, porque Deus tinha dito para ele que ele não iria pegar malária. E, no entanto, morava no foco da malária e morreu de malária, né? Deus errou? Não. A questão é, Deus falou? Deus falou para você o quê? Tá? Então, cuidado com essas coisas de que Deus falou quando ele não falou nada. Aí, novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, né? Então ele disse, vai-te, Satanás,
porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, né? Que é o que está escrito nos mandamentos, lá em Deuteronômio também. Ao Senhor teu Deus adorarás, Deuteronômio 6:13. Então, nós temos, irmãos, como diz, uma nuvem de testemunhas, de fatos, de realidades diante de nós, que nós devemos estar primando por essa palavra. Vai-te, né? E aqui também eu quero lembrar aos pastores, aos líderes, que não se deixe corromper. O seu reino é eterno, né? Não se venda, não venda o rebanho do Senhor, porque o que ele por glória, por negociar, né? A gente tem visto tanto isso aqui. Falta vender a igreja, vende os rebanhos para benefício próprio, né? Então nós não estamos na hora de fazer isso. Nós temos que pensar no país, pensar no Brasil, pensar na igreja. A igreja não é sua, o rebanho não é seu. Tem um dono e o dono é o Senhor Jesus. Então deixa o rebanho de Deus, não toque nele, né? Não toqueis nos meus ungidos, porque pertence ao Senhor. Não negocie, não venda, porque você vai pagar muito caro. E também eu acho interessante que no governo, né, os cargos públicos, a pessoa não pode se beneficiar, tirar proveito próprio do cargo público. E você acha que do cargo que Deus te dá, cargo ou ministério, há uma questão aí do dom que Deus te deu, você acha que você está aí para negociar o rebanho de Deus por lote, por que quer que seja, por um cargo? Não. Já perdeu o sentido. Volta atrás, vê onde caiu, né? Faz como Jesus fez aqui. Eu te dou, tudo isso aqui é meu, os reinos, a glória. Para que você quer glória? A glória pertence ao Senhor. E ele diz: arreda-te, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, só a Ele darás culto. Então eu quero deixar aqui essa palavra, essa meditação, que você se firme na sua identidade, na filiação de Deus na sua vida, que você se alimente da palavra que sai da boca de Deus, né? Outro dia até postei que nem só de igreja vive o cristão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Quando eu falei igreja, eu estou falando do tijolo, né? Porque nós somos a igreja de Deus, nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, vamos tá fazendo a nossa parte e ajudar o próximo, porque isso faz, essa questão de ajudar o próximo é uma questão do cristão, do cristianismo e não de governo, né? Então vamos abraçar a nossa causa que Deus deu, que é para a gente cuidar do órfão, do necessitado. Então não vamos jogar essa carga para cima do governo e deixar a igreja de perna cruzada sem fazer nada. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.